em qualquer comentário, conferência a respeito de lar, a respeito de família, é importantíssimo nós tratarmos do assunto perdão. E há muitos textos sobre perdão nas Escrituras, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, mas um dos mais preciosos textos é, sem dúvida, o texto que o apóstolo Paulo escreveu em Efésios capítulo 4. Eu quero ler alguns versos a partir do verso 26. O texto diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas aquela que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. O tema de hoje é perdão, mas isto tem a ver com a solução para a restauração e a manutenção da nossa vida em família. E o principal relacionamento na família, sem dúvida, é o relacionamento entre marido e mulher. O texto é muito direto, é um texto explícito, e começa apresentando o que não fazer para perturbar o relacionamento mais importante da família e os demais. Porque quando há felicidade, quando há alegria no relacionamento entre o pai e a mãe, os filhos percebem isso e são tendentes a seguir o bom exemplo. Mas também, quando é mau exemplo, eles são quase que fadados a passar pela mesma experiência. É impressionante esta verdade, né? Há um provérbio popular em português que diz assim: tal pai, tal filho. Vocês conhecem isso, né? E alguns ficam rejeitando isto, né? Porque dizem, mas que maldade, né? Eu tive o privilégio, ao longo do meu ministério, de ouvir alguns jovens namorados e eles tendo ouvido, tanto homens quanto mulheres, eles tendo ouvido falar esta questão de cuidado na escolha, cuidado no seu relacionamento, observe quem é a família. Eu lembro muito bem que um deles, com muita liberdade, como deve haver mesmo, lá no gabinete pastoral, há muitos anos, ele disse: eu sei que este meu relacionamento tem algumas dificuldades por causa da família dela. Aí eu disse: pois é, a palavra de Deus ensina que nós devemos ser cautelosos nos relacionamentos, e você sabe o suficiente a respeito disso. Aí ele disse assim: pensando bem, pastor, que culpa tem a minha namorada de ter nascido no lar em que ela nasceu? Aí eu disse para ela: ela não tem culpa alguma, nenhum de nós tem culpa alguma por ter nascido no ambiente em que nascemos. Mas esteja certa de uma coisa: se ela recebeu mais influências e perpetuar as más influências que porventura ela tenha, você vai sofrer. Vocês ouviram, não é? Não tem jeito, não. As influências ficam, a não ser que haja uma transformação, e ela é possível, mas a decisão é de cada um. Na Igreja Batista e em várias outras igrejas parecidas com a nossa, pastores e líderes e conselheiros não se intrometem nesta decisão particular de com quem vou namorar, noivar e casar. É assim aqui. É verdade que em outros países não é assim. Eu tive uma colega cujo nome até lembro, é tão bom quando a cabeça ajuda, não é? Naturalmente eu não tive Covid, a desculpa de quem esquece é Covid, né? Às vezes é velhice mesmo, viu? Mas a história é interessante, porque o nome dela era Lek Pouparsi, da Tailândia. E
ela conversava muito a respeito da situação na Tailândia. Ela disse assim, vocês não sabem, falando com os colegas lá no seminário do sudoeste dos Estados Unidos, vocês não sabem isso da minha cultura, porque aqui nos Estados Unidos, lá no Brasil, as pessoas escolhem com quem vão namorar, noivar e casar. A maioria escolhe. Mas lá na minha não tem nada disso, não. Meu pai vai decidir. Inclusive, o meu pai é um homem feliz na Tailândia, porque ele vai receber grandes dotes, porque ele tem muitas filhas. Lá é um privilégio ter filhas, porque quem entrega a sua filha para o noivo recebe um valor, e às vezes o valor nas altas camadas da sociedade tailandesa é um valor elevado. Pois bem, aqui não é assim. Aqui você que é pré-adolescente, adolescente ou jovem, vá pensando nisso, a decisão é sua, então haja sabedoria. A maioria de vocês, quem sabe, ou então pode aprender quando eu disser que o excelente teólogo e pastor Tim Keller faleceu durante esta semana. Fará muita falta no meio cristão, porque pense num homem sábio, inclusive que escreveu muito a respeito de relacionamentos e dificuldades na vida familiar. E ele não concentrava muito nas dificuldades, ele concentrava nas soluções da palavra de Deus. Há algum tempo atrás eu vi uma palestra dele e da esposa, que também às vezes era convidada para auxiliar nas conferências, preciosíssima a respeito. E eu lembro que eles falaram muito a respeito da responsabilidade neste tempo de nós andarmos como Deus quer que andemos, para que não soframos e para que as nossas famílias não continuem sofrendo. Eles sempre falaram muito a respeito da necessidade de perdão e da dificuldade que é perdoar. E eu posso dar algumas ideias para os irmãos. A dificuldade em perdoar é que todos somos pecadores. Nós não éramos, nós somos pecadores. A tendência mais está aí, está dormente, está morta em termos bíblicos, mas vez por outra, se nós não nos cuidamos, ela ressuscita. E o velho homem ou a velha mulher sem Deus ressuscitados são uma praga, são destruidores. É verdade que hoje nós cantamos algumas músicas muito inspiradoras, do meu gosto particular, né? E as músicas que cantamos são para inspirar, então elas falam dos ideais, mas comumente há uma diferença, todos percebemos isso, entre o meu ideal e a realidade que eu vivo, o ideal e o real. Esta é uma tensão constante. Então não fique perturbado se esta tensão existe na sua vida. Fique preocupado só se você, sabendo o que é a solução da tensão, não age, e vai deixando. A palavra de Deus neste texto que li para os irmãos é muito direta, tanto é que diz várias coisas que nós não devemos fazer. Olha essa lista: na ira, mesmo que nós não queiramos que seja assim, vez por outra nós experimentamos alguma ira, o nosso espírito fica abalado com alguma coisa, né? Na ira, não peque. Tiago, capítulo 1, verso 20, diz assim: a nossa ira não produz a justiça de Deus, isto é, a nossa ira, numa situação de desavença, de intriga com o esposo, esposa ou com filhos, ou dos pais para com os filhos, precisa ser resolvido. Na ira, não peque, não ceda as sugestões de Satanás, e logo mais eu vou falar um pouco mais sobre isso, para que você haja de uma certa forma, por exemplo, haja violentamente. Segundo o conselho da própria palavra de Deus não demore a resolver a sua ira. O texto diz assim: não se ponha o sol sobre a vossa ira, isto é, não demore a resolver o problema da ira. É boa lembrança sabermos que quando nós não resolvemos as iras que temos dentro do próprio lar, a destruição vem, o abalo vem. Um autor lembra o seguinte: Caim matou Abel por causa de ira não resolvida. Saul perdeu o reino por causa de uma ira não resolvida. Mesmo Moisés, que é chamado no Velho Testamento o homem mais manso da terra, Moisés,
ele bateu com muita violência na vara quando ele tinha simplesmente de operar o milagre. Vocês lembram deste evento? Lá do Velho Testamento, foi a ira. E ele perdeu privilégios no relacionamento com Deus, sim, perdeu, foi condenado por isso, não eternamente, porque Deus é Deus misericordioso. Também nós aprendemos que quando nós nos iramos, não devemos dar lugar ao diabo. A ira alimentada, não resolvida, é um prato cheio nas mãos de Satanás, porque ele só quer matar e destruir. E muitas famílias estão destruídas por causa da obra de Satanás. Existe um texto muito interessante em Provérbios a respeito desta questão. Provérbios, no capítulo 29 e verso 22. O homem irado provoca brigas e o de gênio violento comete muitos pecados. O de gênio violento comete muitos pecados. Mas o gênio violento tem cura. Logo mais nós veremos, qual é a cura de um homem violento. Muitas vezes as pessoas são violentas porque de fato viveram em um ambiente violento. Um filho que vê sempre o pai maltratando, inclusive espancando a sua mãe, naturalmente pensa que isso é natural. E não é natural. Há crises enormes por causa desta questão de pais violentos, Eu certa feita estava passando férias em Codajás, pescando nas férias, e aí eu encontrei um garoto que não tinha 14 anos, garoto, novinho. E a pessoa que estava comigo disse: Pastor Norton, este rapazinho aí passou agora por uma crise muito grande. Ele, quando chegou em casa, o pai estava bêbado e mais uma vez estava praticando violência contra a sua mãe e a sua irmã. E ele, como é comum no interior, sabia usar arma muito bem, foi buscar uma arma, uma calibre 12 que o pai tinha para matar animais e aves para o próprio sustento da família, e deu um tiro no peito do pai, matou o pai. A ira é um perigo, Conto essa história para os irmãos para saberem que há crises enormes. Eu até perguntei para a pessoa que me comunicava, e ele foi preso? Eu disse: jamais. Todo mundo sabia quem este homem era conhecido na comunidade como um homem violento, e eu não contarei para os irmãos o que mais ele fazia na sua família que era digno de julgamento e prisão. Não dê lugar ao diabo. Quarta orientação deste texto da Bíblia, no verso 29. Cuidado com a sua língua, cuidado com a sua linguagem, a sua comunicação por meio das palavras. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar outros conforme a necessidade, para que a palavra conceda graça aos que a ouvem. Nenhuma palavra torpe é a mesma coisa que podre, que danifica o relacionamento, que estraga a vida familiar. Cuidado com a língua. Eu ensino para mulheres sofredoras no relacionamento familiar, quando me buscam para um aconselhamento e me contam a situação trágica delas, maltratadas pelos maridos. Hoje de manhã eu falei há muitas mulheres mal amadas. É uma verdade terrível da cultura brasileira e de outras, é claro, mas na nossa cultura é uma realidade. E um texto que eu uso muito com essas senhoras e moças, às vezes são pessoas muito novas, que têm relacionamento e sofrem amarguras. Eu digo assim: lembre sempre de que a palavra branda, as irmãs sabem este texto? Desvia o furor, mas a palavra dura aumenta a ira. Poupa os irmãos de algumas histórias sobre como a palavra dura de uma mulher que não aguentava mais, chegou ao seu limite e sofreu por isso. Aqui, porque eu estou tratando desses assuntos, falando a respeito da necessidade de perdão e ajustamento familiar, eu devo dizer para os irmãos que eu jamais farei
sugerirei a uma mulher mesmo sofredora que se divorcie do seu marido. Esta não é minha decisão, é decisão e responsabilidade de cada pessoa sofredora. Pastores e conselheiros, todos eles que tratam de vida familiar, não têm o direito de assumir isso, de sugerir. Eu estou dizendo isso, não é para proteção, mas me protege também. Porque os irmãos imaginam o que é que um homem iracundo, nesta situação de total ira na casa, faria quando se irasse contra o conselheiro, o pastor tolo, que sugerisse à mulher que divorciasse. E todo conselheiro sabe ou deve saber. Eu digo isso para o benefício dos irmãos que às vezes são levados a aconselhar alguém nestas crises. Eu sei, os crentes são chamados para isso, porque a ideia, até de parte da sociedade, é que os crentes têm alguma coisa para dar, e tem. É o conhecimento da palavra de Deus. Jamais sugira isso. E sabem por quê? Porque na vida familiar mesmo, que tem muitas crises, vez por outra há um tempo de bonança. É verdade. São aquelas flutuações emocionais, inclusive de uma pessoa ou das duas pessoas desequilibradas. E então, vamos dizer, um tempo de crise. No tempo da crise, essa pessoa procura um conselheiro ou procura você, que nem especialista em aconselhamento mas é chamado e você não se poupa, como não deve se poupar, porque você pode ensinar, olha, o perdão resolve, o perdão verdadeiro resolve. Você pode, de fato, ajudar a haver mais paz na sua situação. Mas é naquela hora de crise, vamos dizer que você não sabe do que deve fazer, e você, porque não sabia, não saber, ignorância mesmo, você diz assim, por que você não abandona o João? Aí, quando ela chega em casa, o João se arrepende, pelo menos por 2 dias, e aí começam a ter um relacionamento favorável, abençoado, e ela que está tão aliviada, porque finalmente houve uma melhora no relacionamento, ela diz assim, João, bem que a dona Maria me disse que eu devia te abandonar, mas eu jamais vou te abandonar. Você está entendendo o que está acontecendo? Eu tenho uma história muito interessante de uma grande amiga minha que era ajudante de muita gente. Eu preciso contar para os irmãos gravarem isso, né? Muito bem, havia um casal aqui em Manaus que estava em uma guerra total. Era a Terceira Guerra Mundial. E aí, esta amiga minha me telefonou e disse assim, pastor, onde o senhor está? Eu estou no gabinete pastoral, como é meu costume. Ela disse, pastor, eu quero dizer o seguinte, eu estou aqui prontinha para chegar à casa da pessoa fulana de tal, aquela da guerra que eu lhe contei, porque hoje eu vou dizer tudo o que está na minha cabeça a respeito do mal que ele está fazendo para a minha amiga, com quem ele é casado. Aí eu disse para aquela irmã, não havia muito tempo, né? Porque ela já estava a caminho, e mora ali perto da outra, onde estava havendo a Terceira Guerra Mundial. Aí eu disse para ela, a irmã está me ouvindo bem? Ela disse, estou sim, pastor. Eu disse, não, eu vou ser bem curto e grosso, mas por favor, faça o que eu vou dizer para o seu bem. Saia, se a senhora já está na casa dela, saia de lá imediatamente, e quando a senhora chegar em casa eu vou lhe orientar. Aí ela fez isso, eu fiquei até admirado que tem membro de igreja que não faz isso, né? A gente aconselha, o pastor não sabe nada, vou fazer o que eu quero, eu amo a minha amiga. Ela foi para casa e chegou lá e disse assim, pastor, eu estou assustada com a sua orientação, estou assustada. Mas por que o senhor me disse isso? Irmã, não cabe a senhora dizer coisa alguma para este casal, isso é uma coisa que eles devem resolver. A irmã é uma mulher de oração, então ore por eles, Deus é poderoso, não é? Não faça, a senhora não pode fazer isso, porque se Deus abençoar, e a nossa expectativa é que abençoe, quem sabe, daqui a pouco tempo, uns meses apenas, eles dois podem estar igual 2 pombinhos enamorados, e falando mal da senhora. E a senhora não quer isso, não é, irmã? Se Deus me livre. Pois é. Deixamos de falar no telefone, nem demorou, nem 6 meses, aconteceu.
E esta mulher que pediu a minha orientação, eu dei, ela aceitou, veio comigo e disse assim: pastor, no que eu ia me metendo. Pastor, que lição, que lição. Eu não digo isso para me engrandecer, não, viu, irmãos? Eu digo isso porque algumas das irmãs são tão bem intencionadas para ajudar os outros, não é? Mas, se não sabem disso, precisam saber, porque mais e mais famílias estão se destruindo no nosso país, lamentavelmente até em ambientes de igreja. Eu não preciso elaborar isto. Eu sei da tristeza que sofremos quando alguém passa por esta crise total. Olha, irmãos, outra coisa, a ira, o texto diz claramente, a ira entristece o Espírito Santo de Deus. É o verso 30 da leitura. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. É muito curioso este texto, né, com o qual foste selados para o dia da redenção, porque é de fato uma continuidade daquele tema da mesma carta de Efésios, capítulo 1, verso 13, que é tão importante, não é? Capítulo 1, verso 13, eu me refiro a esse texto que diz assim: quando vocês, os crentes, ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Creu em Jesus para valer, porque às vezes é hipocrisia, não é? Às vezes é hipocrisia, Deus nos livre. Mas creu para valer, está selado com o Espírito Santo da promessa, ele está em nós. E o texto no verso a que me referi, o verso 30 do texto básico, é que nós entristecemos o Espírito. E é ruim entristecer o Espírito. É ruim. É ruim porque quando nós entristecemos o Espírito, ele continua lutando conosco. Ele não nos abandona, não, porque uma vez Deus vem, ele fica. Não fica abandonando, não, né? Essa história de que o Espírito vive parece um ioiô. Você sabe, conhece um brinquedo ioiô que a gente joga assim e ele volta, né? Tem gente que pensa que o Espírito Santo é uma espécie de ioiô espiritual, ioiô divinal, vai e volta. Eu já li textos que alguns chamam de textos de teologia, que dizem que em certas situações humanas perfeitamente importantes na vida familiar, o Espírito Santo sai. E aí, quando aquela atividade termina, o Espírito Santo volta. Não existe na Bíblia isso. Vem para ficar. Agora, que se entristece, se entristece. Quando eu ou você manchamos o nome de Cristo com nossas atitudes, quando não agimos em amor, que é o sinal de que somos verdadeiramente salvos, quando não cuidamos dos outros, quando nós sentimos e sabemos ser esta a nossa responsabilidade, o Espírito Santo se entristece e nós sofremos. Nós não perdemos a salvação, mas nós sofremos. E por que não dizer graças a Deus por este sofrimento? Porque tantas vezes é o sofrimento que nos faz voltar para Deus. Então é o sofrimento com a família, se eu não ajo como devo, se eu não perdoo e se eu não sou perdoado, mas é o sofrimento porque eu sei que eu estou errado. E Deus é tão bom que me faz entender isso. É um privilégio termos o Espírito Santo. Alguém me disse recentemente assim, é interessante, não é, pastor, o Espírito Santo? Quando nós fazemos alguma coisa errada, o Espírito Santo nos faz entender isso imediatamente. É verdade, imediatamente. Eu não preciso chegar no próximo domingo e ouvir uma mensagem sobre a verdade. Não, é na hora. Porque aquilo que nós lemos, ou que um dia alguém citou numa escola bíblica dominical, num sermão, então eu estava ouvindo alguém na televisão ou na internet, uma coisa ali ficou no recôndito da minha mente, do meu coração, e naquela hora que o Espírito Santo se entristece, eu posso ser acordado, especialmente se eu de fato cuido do meu relacionamento com Deus. Todos nós sabemos que nas nossas restaurações espirituais sempre foi assim, o Espírito Santo falou, tocou o nosso coração, sim, lembrou do julgamento de Deus sobre nós,
porque é verdade. E nós voltamos atrás e Deus continua nos aceitando, é a sua natureza. A ira, quando não há perdão, nos distancia do nosso semelhante, mas nos distancia de Deus também. E o grande conferencista sobre família, Neil Anderson, norte-americano famoso, ele diz assim: é verdade, o relacionamento vertical com Deus, com certeza, vem sempre antes do horizontal. Isto quer dizer que, se nós precisamos de ajuda aqui, nós precisamos procurar primeiro Deus, procurar Deus, nos relacionar a Deus, e só uma forma de relacionamento com Deus. Quem sabe está muito seguro, né? Quem não sabe está ao alcance da minha voz, deve cuidar disso. O relacionamento vertical é primeiro, o horizontal é secundário. Quando o nosso relacionamento com Deus está bom, os nossos relacionamentos horizontais começam a ficar muito bons e se tornam excelentes. Testemunhos os mais variados a respeito disso. Talvez você seja um testemunho vivo desta verdade. Sim, quando eu estava longe de Deus, aqui era só dificuldade, tensão, coisa não resolvida. Uma vez eu me entreguei a Deus, pedi perdão, fui perdoado e sei disso, começaram as benesses no sentido horizontal. E nem é só com marido e mulher, ou mulher, marido ou mulher, é com os filhos, Eu vou contar uma historinha para os irmãos que eu espero que não ofenda a pessoa que me contou, e faz algum tempo já. Mas certa feita eu fui procurado em uma igreja por um pré-adolescente. Pensem, sigam esta história, um pré-adolescente. E ele chegou comigo e disse assim: pastor, eu posso falar com o senhor? Aquele jeitinho de pré-adolescente, né? E eu gostei muito que ele sabe que pastor não morde. E com muita desenvoltura: pastor, eu preciso falar com o senhor. Posso falar? Pode sim. Aí eu fiquei ouvindo atentamente. Ele disse assim: pastor, eu estou com uma grave dificuldade com um dos meus pais. E eu quero perguntar para o senhor: eu devo perdoar? Que pergunta maravilhosa, né? Eu devo perdoar o meu pai ou a minha mãe? Eu estou em grave dificuldade. Pré-adolescente. Eu não perguntei o que é que aconteceu. Eu só disse assim: meu filho, se apresse nisso. Trate de perdoar o seu pai, porque esta é a vontade de Deus para todo mundo. Até para mim é assim. Há alguma coisa errada? Perdoar é o caminho. Aí ele olhou para mim assim, bem seriamente assim: pastor, eu não sei ainda o que eu vou fazer, mas eu vou pensar. Eu gostei da honestidade dele, né? Ele bem poderia, assim, na presença de um idoso, um pastor, dizer assim: não, eu vou fazer isso. Não, ele disse: vou pensar. Olha, a tristeza do meu coração aqui, um garoto que diz, numa condição assim de crise familiar: eu vou pensar, vai se sair muito bem, porque ele já sabe a palavra de Deus. E eu confirmei para ele a palavra de Deus. Há muito valor nisso. Sempre que houver oportunidade, confirme. E a razão por que eu estou trazendo este assunto, a solução para restaurar e manter o amor na família via perdão, isso é importante para todos nós indistintamente, porque não há um só de nós, homem ou mulher, que não tenha grande necessidade de continuar perdoando, continuar perdoando. Mas o verso 31 continua, não é? Olha o que diz o 31: livrem-se, quer dizer, joguem fora, livrem-se de toda amargura, não é de alguma amargura, de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda a maldade, amargura. Todos nós às vezes temos alguma indignação, e às vezes nós nos sentimos até muito bem, né? Eu devo me sentir indignado, e por que não dizer, é verdade, às vezes a coisa é difícil, né? Todos nós alguma vez temos potencial sim, por causa da intimidade do relacionamento. A razão porque casamento é um relacionamento assim desafiador é porque é muito perto, né? É muito perto.
É fácil viver com alguém que está a 100 metros de nós, ou a 100 milhas de nós, 100 quilômetros de nós, né? A tensão é viver perto, todo dia, todo dia. Todos nós, e aliás, Tim Keller, esse que faleceu e que fará tanta falta para o mundo cristão, ele diz, olha, todos nós temos esquisitices, todos temos, mas por favor, tenham respeito por seus cônjuges, não vive citando para ninguém quais são as esquisitices do seu marido ou da sua esposa, isso é uma coisa íntima, mas todos têm, e aí haja perdão, mas joguem fora a amargura, não adianta ficar amargurado, o que adianta é perdoar mesmo e prosseguir vitoriosamente. Mas a amargura é muito comum nos relacionamentos disfuncionais, e há muitos. A amargura é geralmente resultado de intrigas. Eu quero ler Colossenses, no capítulo 13, no verso 19. Maridos, cada um ame a sua mulher e não a trate com amargura. Os maridos levam cada lapada no Novo Testamento, não é? Deus sabe que nós somos diferentes das mulheres, né? Nós somos às vezes bem durões, é verdade, a mulher é mais suave, e não é porque eu quero agradar as mulheres, não, a minha esposa não precisa mais ser agradada, ela já tem sido e continuará sendo, né? Alguns não sabem, mas eu vou dizer de novo, porque é uma alegria. Hoje nós completamos 53 anos de casados, e Deus tem tido só misericórdia conosco, desde o início. Isso não quer dizer que eu sou perfeito, não, mas ela me respeita e não disse isso para ninguém, nenhum de vocês. É verdade. Glória a Deus. Muito bem, outra coisa que não deve haver é ira. Ira é alguma coisa que ocorre no íntimo. Ira, no texto do Novo Testamento, é alguma coisa que é interna. Agora, gritaria é ira exposta. Quando alguém perde o equilíbrio por causa dos maus relacionamentos. É aqui que está, nessa gritaria, está a violência verbal. Eu já disse para uma pessoa que me procurou e que estava em grave dificuldade de relacionamento e precisava perdoar, eu perguntei assim para o ofensor, era o marido, eu disse para ele assim, você já praticou violência física? Ele disse assim, não. Aí ele pensou um pouco assim, meio cabisbaixo, ele disse assim, só verbal. Mas mesmo a verbal é dramática. Não deve haver nem ira, nem gritaria. Calúnia é a ofensa para arrasar o caráter. Está escrito aqui porque isto acontece nos relacionamentos, todos eles, se não nos cuidarmos. E o texto é bem gráfico, é bem completo. Eu vou ler só para lembrar aos irmãos destas coisas que, se acontecem conosco, tem cura via o maravilhoso perdão. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Mas aí vem a orientação que eu diria, é positivo sabermos o que não fazer, mas no sentido de apresentação positiva, nós temos aqui 3 coisas importantes. A primeira delas é sede bondosos. O tempo verbal no Novo Testamento quer dizer o seguinte, continue a ser bondoso, o que quer dizer? Agindo com graça. Graça ainda tem a ver com, não é por causa do mérito do outro, né? Não é porque a esposa é boazinha e aceita qualquer coisa, ou o esposo é bonachão, que a gente vai ser então bondoso, não é? Não é por causa de mérito, é por causa da orientação de Deus, sede bondosos, continue a ser bondoso, não espere que haja merecimento, tome iniciativa, eu falei sobre isso um pouco hoje de manhã. Eu gosto muito daquela história antiga que já revelei para os irmãos e para o benefício de quem não ouviu, é assim, no dia dos 50 anos de casamento, houve uma reunião muito especial, onde familiares e amigos deste casal estavam ali, bodas de ouro, e as mulheres se aproximaram da que estava sendo homenageada
e a pergunta delas pública foi assim: ora, é claro que porque vocês completaram este tempo todo na vida de casados, nós sabemos das tensões que existem no relacionamento, tantas coisas podem ocorrer no casamento, mas vocês permaneceram fiéis um ao outro e, pelo jeito, tem uma experiência muito abençoada e abençoadora. Qual é o segredo? Aí aquela senhora disse assim: bem, é simples o meu segredo. No dia do meu casamento, sozinha, com os meus pensamentos, eu imaginei assim: bem, eu estou tomando uma atitude séria perante Deus, o casamento é uma aliança, então há 10 coisas que, haja o que houver, não vão perturbar o relacionamento meu com o meu marido, durante a minha vida. Eu fiz este voto íntimo. E aí as mulheres queriam mais, né? Aí elas disseram: não, mas nós queremos saber da sua lista. Qual é a lista? Ela disse: olha, é até frustrador, não é? Mas eu pensei isso, mas eu nunca preparei lista nenhuma. Mas toda vez que o meu marido fazia alguma coisa que trazia para mim algum mal-estar, eu pensava assim: isto que ele acabou de fazer estaria na lista. Vamos entender? Estaria na lista. Quer dizer, ela tinha o propósito de não permitir que intrigas que são comuns no relacionamento íntimo perturbassem. Isto quer dizer, ela estava a fim de perdoar, haja o que houver. E para o bem daquele marido, né? Pelo jeito, deu certo. Deu certo. Ele deve ter parado algumas coisas que fazia por causa do responso dela. Do responso dela. Isso me lembra uma outra história que li recentemente sobre esta mesma situação. Esta história é assim: é que uma mulher não aguentava mais o relacionamento, porque ela era maltratada o tempo todo em palavras, e o marido a destruía moralmente. Era um homem grosso, já vinha de família deste tipo. E quando ela não aguentou mais, um dia ela foi para a casa da mãe dela, uma crente piedosa e uma pessoa que tinha a vida familiar muito importante. Esse é o caso da moça. O marido tinha uma família não funcional, mas a esposa tinha uma família funcional e estava com dificuldade, porque de fato não havia muito casamento ali, né? Era um julgo muito desigual, uma pessoa educada e amorosa e o outro perturbado. O homem era perturbado nesse caso. Aí aquela mulher devastada, vendo que não dava mais, chegou o fim da sua oportunidade, foi à casa de sua mãe, mulher sábia, e disse: mamãe, eu sei que isto é tão ruim, a senhora não deu este exemplo para mim, mas a mamãe eu não aguento mais, e eu quero dizer que estou terminando. Aí a mãe, depois de alguma conversa, acalmar o espírito da sua filha sofredora, disse: minha filha, vá buscar uma folha de papel A4. Aí quando ela chegou com o papel A4, ela disse assim: risque no meio o papel A4, de cima a baixo, bem no meio. E ela fez assim. E ela disse: do lado direito vai escrever, não precisa ser letra grande não, letra pequena, todas as coisas erradas que o seu marido faz. Aí ela começou, chorando, angustiada, foi escrevendo, ela encheu a página, o lado da página, o lado esquerdo da página, lado esquerdo daquele risco. Quando ela terminou, disse assim: mamãe, terminei. Ela disse: muito bem, minha filha, agora você escreve do lado direito desta página as suas reações a cada uma, em poucas palavras, as suas reações às coisas que ele fez. E ela trabalhou e terminou. Quando terminou, disse: minha filha, agora vamos fazer o seguinte. Aí ela pegou o papel, rasgou ao meio, assim, rasgou ao meio e disse: esse aqui, foi jogando assim no lixo, e disse: esse aqui você joga no lixo. A razão, minha filha, é porque você não tem nenhum controle a respeito de quem ele é, até hoje. Aí ela disse: o que mais, mamãe? Ela disse: trabalhe esta lista. Esta lista aqui, minha filha, são as suas reações. E eu quero lhe dizer, como mãe, que as suas reações têm intensificado o problema do seu relacionamento com o seu marido. E ela fez isso. E é tocante o que foi escrito por esta mulher
que passou por este vexame e recebeu esta orientação da sua mãe, o que ela disse? Aquela palavra sábia restaurou o meu relacionamento, porque eu entendi que, de fato, a minha situação era muito difícil, mas eu não tinha controle sobre ele, mas eu tinha controle sobre mim. E, amadas, sabe que tem? Tem. Este é sem dúvida alguma o caso daquele texto bíblico que diz que a mulher que pertence ao Senhor salva o seu marido, e não é salvação, a salvação eterna, influencia o seu marido para o bem e restaura. Se você é marido e tem uma esposa crente, dê glória a Deus, mas não fique só nesse glória a Deus porque ela é crente, não, aceite Jesus também, porque o seu relacionamento vai passar por uma absoluta transformação. O que precisa ser restaurado vai ser restaurado, nenhuma dúvida a respeito disso. Mas eu fiquei pensando, que conselho fabuloso desta mãe, né? Se ela não fosse crente, ela jamais teria dito isso. Ela teria feito coro, como é bem mais comum, com a sua filha a respeito de amaldiçoar. E pior ainda, teologia fraca, amaldiçoar em nome de Jesus. Vocês já ouviram isso? Palhaçada teológica. Porque nem que você queira amaldiçoar, em nome de Jesus Ele fará, porque Ele é amor, sabe o poder que tem, é soberano, transforma. Evangelho não é brincadeira não, amados, transforma completamente, e nós somos prova disso, né? Quantos de nós andamos longe, mas estamos perto, e nossos filhos e nossos netos, pelo jeito, vão no mesmo caminho. Que maravilha. Bondosos. Sede, segunda coisa positiva, compassivos. Compassivo é quem se coloca no lugar do outro. Procura entender o outro. Porque às vezes o outro teve uma dificuldade tão grande, né? Nós não somos iguais. Chegamos de famílias diferentes. Algumas pessoas hoje que são tão sensatas, a duras penas no sentido humano, mas é com a ajuda de Deus, né? Nós somos compassivos quando nos alegramos com o que se alegra e sofremos com os que sofrem. Eu leio o texto de 1 Pedro, é um texto muito bom a respeito deste assunto. Capítulo 3, versos 8 e 9. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam o mal com o mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados para receberem bênção por herança. Nós fomos chamados para isso. Então, sede bondosos, sede compassivos e perdoem-se mutuamente. Perdoem-se mutuamente. Não importa quão bons nós pensamos que somos, precisamos do perdão do nosso semelhante e na vida familiar do nosso cônjuge e dos nossos filhos, porque a verdade é que ainda somos pecadores. E o texto fala também sobre o modelo. Perdoai-vos uns aos outros. Aí lá vem o maravilhoso modelo, né? Como Cristo vos perdoou. O que é que Ele fez para nos perdoar? Não foi só dizer assim, não, isso não existe, não existe. Existe o pecado, é erro mesmo, destrói. O indivíduo pecador está longe de Deus, mas aí Jesus Cristo veio e, enquanto éramos pecadores, é bom dizermos até enquanto somos pecadores, Ele morreu por nós. Ele não continua morrendo porque a morte dele foi vitoriosa, Ele morreu só uma vez, mas a morte dele tem efeito o tempo todo, para todos nós, toda a vida. Isso não nos leva ao entendimento de graça barata, que porque Ele fez isso, eu vou andar na lama, não vou cuidar dos meus relacionamentos, vou maltratar o meu cônjuge e os meus filhos, né? Eu vou fazer o que eu quero porque eu já estou perdoado. Deus não se deixa escarnecer. Tudo, a ênfase é tudo que o homem semear, isso também ceifará. Tudo que o homem
semear, isso também ceifará. E nós queremos ceifar coisa boa. Então é seguir isso. Bondosos, compassivos, perdão mútuo, no modelo de Jesus Cristo. Perdão é doutrina bíblica muito bem fundamentada. E algumas palavras são importantíssimas. Eu lerei só 4 textos sobre isso. Mas algumas palavras que têm a ver com o perdão de Deus sobre nós e o perdão que devemos ter com o cônjuge, a família e os nossos relacionamentos, algumas palavras são como estas aqui, olha, palavras que têm a ver com perdão: suspender a pena, cancelar a dívida, remover o problema. A ideia é suspender, remover, esquecer. Aí vem aquela dificuldade, que é tão falada e não vou falar muito sobre isso. Esquecer. Você não vai esquecer não, mas você não leva mais em conta. Não leva mais em conta. Uma história sobre esse negócio de esquecer que eu gostei demais. Foi lida ainda hoje à tarde. É uma senhora que, no seu círculo de mulheres, dessas que se encontram no pãozinho, vocês não sabem disso, né? As mulheres querem fazer festa, sejam da igreja ou da sociedade, se encontram no pãozinho ou outros lugares semelhantes, para conversar, que coisa boa, né? Homens gostam de fazer isso também. Geralmente homens falam sobre esporte, mas as mulheres falam a respeito de suas famílias, da vida, de suas colegas, das suas necessidades. Mas eu houve esta reunião de 3 mulheres, muito, muito íntimas. E uma delas tinha assim um espírito meio esquisito, e aí disse para a primeira o seguinte, disse: olha, eu sei que há alguns anos atrás você me contou que você teve uma grande dificuldade de relacionamento com a fulana de tal. Fulana de tal. Você ainda está irada com ela? Aí ela disse assim: eu lembro perfeitamente, mas eu decidi esquecer. É uma palavra sábia. Quer dizer, eu lembro muito bem, mas eu decidi esquecer. Perdoar, amados, tem a ver com vontade. Vontade. E o fato é o seguinte, porque ainda somos pecadores, às vezes nos falta vontade. Não é? Falta. Porque a gente fica remoendo e a gente tem até aquela ilusão, é uma ilusão terrível, de que eu, mantendo isso no meu coração, estou maltratando o outro. Que tolice. Você está só se envenenando. O outro, há muito tempo, já esqueceu. Talvez nem saiba o que fez, em alguns casos nem sabe o que fez, mas ofendeu por causa de sua sensibilidade, cada um é de um jeito. Não, eu gosto da palavra desta mulher ali no pãozinho, né? Era um tipo pãozinho. Não, eu lembro muito bem, mas eu decidi esquecer. Esquecimento é chamado amnésia, é doença, e nós somos sadios, de lembrar, mas que seja aquela lembrança de que não ofende mais, porque eu decidi, é questão de vontade, eu decidi perdoar como Cristo me perdoou. Como é que Ele perdoou? Completamente. E é por isso que nós somos livres para viver o que Deus tem para nós. Amém.